Olá, galera, está começando mais um Simplecast, o seu canal de desenvolvimento pessoal. E hoje nós temos um convidado bastante especial. Ele é mestre em Ciências Sociais, está terminando a graduação em Filosofia e também está fazendo a graduação em Administração. O homem gosta de universidade. Reinaldo Freitas. E aí, Reinaldo Freitas, tudo bom? Tudo bom, Sidney. É um prazer estar aqui com você, conversando sobre várias questões sobre educação e outras questões importantes para o desenvolvimento pessoal. Que massa. Cara, Reinaldo Freitas é um colega meu que já está comigo há bastante tempo e a gente sempre estabelece debates na zona em que a gente trabalha diretamente com a educação. E também a gente está trocando aqui uns códigos de como a gente pode associar isso na questão prática. Mas, enfim, nada melhor para fazer essa apresentação como o próprio convidado. E aí, Reinaldo Freitas, quem é Reinaldo Freitas para a galera conhecer, a galera da audiência conhecer o teu perfil, por que você tem um conteúdo tão enriquecedor aqui para o nosso podcast? Ok, Sidney, como tu acabaste de falar, meu nome é Reinaldo, eu sou formado, sou bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão e também mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. De fato, iniciei uma graduação em 2019 em Filosofia, estou agora finalizando essa graduação, só falta o TCC, a monografia, o trabalho de conclusão e um estágio, e também iniciei uma de administração, porque a administração é uma ciência que eles chamam de ciências sociais aplicadas, e como eu tinha um conhecimento das ciências sociais pela primeira formação, eu achei interessante realizar essa outra graduação. Show demais. E aí, assim, uma peculiaridade que tem no Reinaldo, que ele tem transtorno de dislexia. E aí, mesmo assim, você consegue perceber o nível de enriquecimento acadêmico que ele conseguiu ter e também o fator de desenvolvimento, mesmo tendo, de certa forma, esse transtorno que não foi impeditivo nenhum. E eu queria que você falasse mais, se ele te atrapalhou em algum momento, como foi crescer com esse transtorno, quando descobriu. Fala um pouco para a nossa audiência, Reinaldo. Rapaz, foi um desafio, Sidney. Foi um desafio porque, primeiramente, minha família, ninguém sabia que eu tinha esse transtorno chamado dislexia, que é um transtorno neurológico, Tu nasce com ele e você vai morrer com ele, ele não tem cura. O que tem, há um tratamento com especialistas, principalmente fonoaudiólogo, o psicopedagogo, que eles fazem um tratamento que há uma melhora de, no máximo, 80%. Mas cura não tem. Então, ele também é genético. Provavelmente eu herdei de alguém. E eu desconfio de quem o responsável foi meu pai. Porque meu pai, até hoje, ele não consegue falar algumas palavras direito. Porque ele é um transtorno que ele sinaliza os problemas, principalmente na linguagem. Então, meu pai até hoje chama Maiobão de Malbão. Então, aí eu desconfio que com certeza é ele. Não veio da minha mãe esse problema. E ele dificulta, tanto no processo de leitura, principalmente, e no de escrita. Só que o meu grau é maior na escrita. Eu até que consigo ler razoavelmente bem. E o que acontece? Foi algo que eu só vim descobrir já na universidade e no terceiro período. Então, toda a minha trajetória educacional foi em escola pública e toda essa trajetória nunca foi descoberto que eu tinha esse transtorno. O que era associado? Era associado que eu tinha de ler mais e escrever, fazer cópias para melhorar tanto as questões ortográficas, como as questões da própria fala, da comunicação. Porém, nunca melhorava. Não que eu esperava, o que eu desejava, que os professores também desejavam, Mesmo, até hoje ainda continuo lendo muito, a leitura é como uma espécie de hobby para mim. Tem, de acordo com os anos, às vezes eu leio em um ano 20 livros, 24, 25. Às vezes dependendo também das atividades de trabalho, porque também sou professor com o meu colega Sidney. E a gente tem outras atividades que a gente precisa realizar, Mas geralmente essa média de livros que eu leio. Então, quem lê essa média de livros... Tá bem acima da média. Tá bem. Quem consegue ler 12 livros por ano já é um campeão, sabe? Mas você tá indo pra uma média mesmo que a galera que tá explorando o nível de conhecimento máximo. E é legal tu colocar isso aí. Mas pode continuar, fica à vontade, Ronaldo. E o que acontece? Pra quem tem uma média de leitura dessa, era pra escrever muito bem, E ler muito bem. Inclusive... como você particularmente já deve ter até visto minha caligrafia, não é das caligrafias mais bonitas. E eu fiz até que os professores dizem, não, compra um caderninho de caligrafia, faz caligrafia. Fiz tudo isso, mas eu tenho disgrafia. A disgrafia é consequência da
dislexia, né, no meu caso. Então, o que acontece? Esse distúrbio, ele vai justamente, ele atrapalha, ele dificulta, na verdade, o processo de aprendizagem de todo aluno, de todo indivíduo que tem, né? E alguns, às vezes, deixam até a escola, como eu falei, não foi fácil minha trajetória na escola e nem na universidade. Eu me lembro quando eu entrei na universidade, minha primeira avaliação que eu fiz escrita, né, discursiva, a professora me disse: olha, é bom tu melhorar isso aqui, essa tua caligrafia, tu melhorar essa tua ortografia, porque o que acontece? Tu não vai seguir aqui em frente. E os professores vão te deter bem aqui. O interessante, né? Porque antigamente a galera não conhecia esses transtornos com tanta facilidade, não sabia de como tinha essas vertentes, é como se tivesse um enraizamento de vários transtornos, que você vai ter uma diferença da maneira como educar, do método como educar, e pelos educadores mais antigos não terem uma conexão tão direta com esses transtornos que provocam ou estão associados diretamente à mente, até a maneira de abordagem, né, era totalmente diferente do que o pessoal que está estudando hoje faz. Exatamente. Por exemplo, as próprias universidades, a UEMA, tem hoje, dentro de uma disciplina da licenciatura, qualquer licenciatura, ela tem uma disciplina de educação especial, o que nas nossas primeiras graduações não tinha. E isso é muito significativo até para te ajudar, tu te situar, porque tu percebe logo, rapaz, esse aluno deve ter alguma dificuldade na aprendizagem, pode estar associado a um desses transtornos, né? No caso, o meu é neurológico, que é a dislexia, mas tem vários, né? E tu nasce, como eu falei, e tu leva pro resto da vida. O que tu pode dar uma melhorada, como eu creio que eu tive uma melhora significativa, mas também não foi tão simples assim. Eu tô colocando, a professora fez esse questionamento porque era muito complicado meus textos. Cara, aí tu falou assim, que tu veio descobrir já na graduação. Sim. Mas e aí como era tua relação com os professores no ensino fundamental e com os teus colegas de classe? Sofria muito bullying? Como era que acontecia? Bastante bullying. Naquela época, na nossa época, assim, que a gente fez um fundamental e o médio, o bullying era livre, né? Exatamente. A galera zoava mesmo no geral. Exatamente. Não era como hoje, né? Que às vezes se torna até acaba ocasionando ações violentas, né, dos colegas de escola. Mas naquela época a gente levava aquilo e tentava solucionar de alguma maneira, né? Buscava contornar, mas sofria muito bullying. Alguns brincavam, diziam: essa é a letra de médico, ele vai ser médico. Quando a caligrafia aqui, como eu te falei, quando a disgrafia, então não é uma caligrafia muito apreciável aos olhos de ver, e por conta também dos erros, né? Como até hoje, às vezes, se eu não me policializar, não tiver cuidado, eu posso escrever palavras simples do cotidiano, automaticamente tu escreve errado por conta desse distúrbio neurológico, né? Aí quem não conhece já diz: professor, escrevendo isso que é tão simples e tal. Então, às vezes, até os meninos me chateiam. Há poucos dias, porque eu tô com uma eletiva na escola sobre cinema, né, e literatura, e aí eu fui escrever a palavra fantasia e esqueci um N. Eu só botou um N ali. Mas, e o pior é que tu conhece, já hoje, né? Uhum. Eu sei como são as palavras. Por exemplo, um autor que fez muita parte da minha graduação, que a gente teve uma cadeira, uma disciplina sobre ele, que era o Marx. Às vezes eu escrevo Marx com Q, mas eu sei que Marx é M-A-R-X, né? Mas por conta do distúrbio neurológico, eu, sem querer, por conta da dislexia, eu escrevo, tá entendendo? Não é... Aí por isso que foi muito significativo a época que eu tive um acompanhamento na PAI, que foi conseguido quando estava, como eu falei, como a gente conversou uma vez, eu estava no terceiro período já, uma professora de ciência política, ela pegou meu texto e disse: rapaz, tem alguma coisa errada, Reinaldo, porque o teu texto não condiz com a tua fala. Eu percebo que tu absorveu todas as informações do texto. Tu observou, até o diálogo dá para entender bem isso que tu queres explicar. E tu compreende bem os autores. Porém, aqui nesse texto eu não consigo... Eu sei que está aqui, ela dizia assim mesmo, mas como está organizado, não dá para me saber. Porque como eu já comentei contigo, a dislexia, ela não é igual, ela tem níveis, né? Por exemplo, um dos problemas que tinha no meu texto, alguns ainda tem, outros não, era a questão que eles chamam de efeito espelho. O que era para estar no início do texto
eu colocava no fim. Nossa. E o que era do fim, eu colocava no início. Então aquilo ficava um embaralhado louco para quem vai ler. Dificultava muito a leitura da pessoa. Então o que acontece? A terapia me ajudou muito. Quando ela descobriu, através dela e de um amigo de classe. Existem especialistas específicos na área de dislexia? Eu creio que praticamente todos que trabalham na área de educação, psicoeducação, por exemplo, geralmente quem trabalha mais com o caso para fazer os tratamentos é o fono e o psicopedagogo, que são os profissionais que trabalham. O neuro ajuda muito para diagnosticar, mas geralmente quem trabalha mais com essas questões é o psicopedagogo, né, e o fono. E eu trabalhei com uma fono. É até a doutora Dantas. Foi quem trabalhou comigo. Ela tinha uma atividade com estagiários do SEST na PAI. Aí eu consegui um tratamento de 3 anos lá na PAI, e aquilo me ajudou significativamente. E interessante tu colocar isso daí, porque assim, qualquer pessoa que entende, tem um pouco essa paixão do estudo acadêmico, Reinaldo, ele vê claramente o nível de genialidade que tu tens quando tu vai estabelecer um debate. Eu até fiquei surpreso quando eu conversei contigo a primeira vez. Eu digo, esse cara é muito bom. Ele sabe eu vi até mesmo você gravando citações de livro e transcrevendo de maneira inteira a quantidade de autores que tu tinha, o nível de conhecimento, e parece até mesmo que tu tinha a capacidade de decorar com tanta facilidade, e eu mesmo não tenho essa facilidade da forma como você se expressava. Então, quando tua professora colocou assim, que tu tem essa facilidade de expressão, de diálogo, em contrapartida não escreve com tanta facilidade, eu fiquei surpreso, porque essa parte de não escrever eu já vim entender, eu já vim conhecer de um dia para outro, mas eu acredito que foi muito bom ela ter detectado isso aí. Eu acredito que depois que tu descobriu, a tua vida deve ter mudado completamente. Sim. Conta aí um pouco pra gente, como foi depois da descoberta. Foi um salto, assim, porque quando a gente sabe que a gente tem um problema, né, aí a gente vai buscar meios para tentar solucioná-lo. Quando a gente ainda não sabe, e aí ficava como desde a infância, e até às vezes meus pais me diziam, não... Até se retraía, né? Exato. Te esforça mais, lê mais, faz cópia, tá entendendo? Então aquilo... E tu fazendo, tu seguindo o método. Claro que o método não deixou de ser válido. Todo método é válido. Se eu lia mais, se eu continuava lendo, prosseguindo a leitura, que acabou se tornando um hobby. Tanto que acabou se tornando um hobby. Aquilo, e de fato, ia me ajudar como me ajudou. Só que aquele não era um método mais eficaz para solucionar esse problema. Para o meu caso. Até porque, desculpa, como eu falei, eu não faço mais aquela ação que eles chamam que é de efeito espelho, que é para estar na frente, estar atrás, tá entendendo? Mas ainda continuo fazendo separação imprópria de palavras e junção imprópria de palavras. Aí quando eu fiz a terapia, isso foi muito importante, porque um dos estagiários que trabalhou comigo na época, ele disse, olha, um texto é como um vinho. O vinho a gente prepara, mas a gente deixa ele ali. Quanto mais antigo ele fica, então, quando tu escrever, depois que tu escrever teu texto, tu não lê ele, não revisa. Deixa ele um pouquinho de lado, deixa passar menos um dia. Aí tu vai e lê ele novamente, que aí tu vai conseguir perceber. Como tu já lê bastante, tu vai conseguir perceber. Quando tu estiver lendo, tu vai começar a te ouvir e vai conseguir perceber alguns erros, mesmo que tu não perceba todos, mas vai conseguir perceber. Então, a partir dali, as notas que eu tirava, como eu te falei, que no início eu tirava 7, as notas foram melhorando. Foram começando, dos textos discursivos, começaram a virar 8, entendendo? Começaram a virar 9. Depois da terapia. Isso, depois da terapia. E eu acho interessante a gente trazer isso aqui, Reinaldo, por isso que eu puxei para essa questão, porque a gente que trabalha com educação, a gente sabe que de vez em quando a gente encontra casos similares ao que tu passou na escola, e para ti fica sendo até mais interessante pelo fato de tu já ter passado por essa situação também. Agora a gente tem a possibilidade de ajudar. É o quanto a gente fica surpreso e apaixonado por saber o tanto que o nível de conhecimento, a tecnologia ou a atualidade pode estar ajudando a gente a detectar esses casos com mais facilidade e ajudar outras pessoas, né, para não passar pelo que a gente passou. Sim, e tu colocaste também algo muito interessante, Sidney, que tu falou que hoje em dia, ao menos a educação tem uma sensibilidade mais para trabalhar esses casos, que em tempos anteriores ninguém sabia. Era um desconhecimento total. Por isso, talvez, assim,
eu não tenha ressentimento de nenhum... Até os professores fizeram bullying, né? Exatamente, até os professores. Teve uma professora que uma vez ela leu a minha redação na frente de todo mundo, tá entendendo? Porque ela disse que era inadmissível um aluno ali, eu já estava no ensino médio, escrever aquelas palavras, uma série de palavras erradas, tá entendendo? Então ela disse que aquilo era inadmissível. Só que na atualidade, nos tempos hoje, eu não tenho nenhum ressentimento, nenhuma... Claro que naquele momento eu me sentia super constrangido na frente dos meus colegas. A educação pelo constrangimento era muito comum na época da escola tradicional. Sim, mas hoje eu não tenho assim nenhum sentimento avesso a ela, justamente porque eu sabia que ela desconhecia. Como eu mesmo te falei, até mesmo quando a gente fez nossas primeiras graduações, não tinha uma disciplina de educação especial. Então, a Marilena Chauí, né, ela tem um texto que ela fala da ignorância, quando ela fala da ignorância, que um dos grandes problemas da ignorância é tu não conhecer, saber, ter ciência da tua ignorância. Mas a partir do momento que tu conhece, que tu aprende, tu vai saindo desse estado. Então, é complicado a gente, às vezes, falar, né, até fazer as comparações de uma década. Então, houve um avanço significativo na educação. Ainda não está como a gente deseja, né? Sim. Mas para o que era anteriormente, um professor de maneira nenhuma hoje faz uma coisa dessa. E jamais vai constranger um aluno dessa forma. Ao menos eu acredito que não, né? Eu, como professor, nunca fiz algo assim. A gente, às vezes, chama a atenção dos nossos alunos porque a gente quer o melhor, né? Como professor, nessa profissão, a gente tem sempre uma visão de que os nossos alunos... E pra ti ainda mais forte por tu ter vivido isso na prática, né? Exatamente. Ter vivenciado essa dificuldade na educação, que isso em vários momentos da minha vida fechou portas para mim. Só que também me ajudou a me construir, né, como pessoa, e não olhar para trás, mas olhar para o alvo, olhar para aonde eu queria chegar. E a gente toma aqui, né? A gente ainda está caminhando para chegar aonde a gente quer, porque enquanto a gente está vivo, nós estamos todo o tempo nos autoconstruindo. Sim, a gente não é completo, não é isso? Então, essa é uma fase da nossa trajetória. Eu trago até duas citações aqui de Pablo Marçal, né? Quando ele fala sobre o perdão. É a questão de você entender que quando a pessoa faz alguma coisa contigo, ou fala alguma coisa contigo, ele está fazendo ou falando aquilo porque é a única coisa que ele tem a oferecer diante da mentalidade e da realidade que ele vive. Aí remete ao exemplo da tua professora, quando foi falar te educar pelo constrangimento. O que já é diferente para nós, atualmente, porque a gente já tem muito mais acesso à informação do que eles tinham antigamente. E tanto que eu até, de certa forma, sou muito ligado nessa questão de tecnologia, porque eu sei o quanto isso eleva o nosso nível de aprendizado. Porque a partir do momento que eu tenho um acesso à informação um pouco mais claro, um acesso à informação bem mais dinâmica, eu tenho a capacidade de acessar novas realidades, novos até tratamentos e terapias, novas informações sobre mentalidade, neurologia, que eu posso estar aplicando diretamente na sala de aula. E a gente que é apaixonado pela educação, a gente tem muito essa preocupação de estar atendendo um aluno ou estar fazendo melhor para atender ele da melhor maneira possível. Eu acredito que isso deve ter te transformado em um educador com uma visão muito mais ampla do que a maioria nesse sentido, porque aí tu já olha com esse ar de humanidade de uma forma muito mais clara. Sim, e é significativo porque a gente acaba tendo empatia. Com certeza. Mas não é só aquela empatia de não fazer nada, porque tem gente que diz que tem empatia, mas assim, não busca tentar fazer alguma coisa para contornar a situação daquela pessoa por qual ele está sentindo empatia. Então, é aquela coisa de tu ter vivenciado algo semelhante ao que muitos estão vivenciando. Então, muitos às vezes param na trajetória educacional justamente por conta disso, porque às vezes não conseguem ver uma saída. E há uma saída, eles têm potencial. Por exemplo, se eu parasse por conta de que a minha caligrafia não é muito bonita, ou por conta dessa forma como eu escrevo ainda hoje errado, aonde talvez eu estaria, tá entendendo? Uhum. E o conhecimento, ele tem aquela função de libertar a gente, de libertar as nossas consciências. Tu tocaste um assunto muito importante, como tu te identifica com as mídias, e eu vou te dizer que as mídias têm feito um sucesso muito grande, não só entre os jovens, como todas as pessoas, porque a mídia, ela possibilita tu ter acesso a informações que no nosso tempo era muito difícil. Pra gente ter um livro, ou tu ia na biblioteca ou xerocava, não é verdade? Hoje em dia não. Tu pode baixar uma biblioteca no teu smartphone.
Tá entendendo? Então, como tu te simpatiza com essa parte do mundo, essa parte da tecnologia, essa parte das mídias, isso eu creio que com certeza te dá um vislumbre muito grande de como trabalhar. É uma possibilidade de a gente já ter aquele nível de receber a gratidão dos alunos quando a gente consegue ajudar eles de alguma forma, que eu acredito que também passa, que acho que uma das coisas mais gratificantes que tem dentro da nossa área é quando o aluno chega, professor, eu mudei de vida, ou eu vi isso daqui que eu não via pelo que o senhor falou naquele dia, ou pelo que o senhor fez comigo. E a gente sabe que tem a capacidade de expandir isso para muito mais pessoas. Então as mídias em si, a velocidade da informação fez com que isso acontecesse de uma forma muito mais democrática. E a gente tem a possibilidade de expandir para muito mais pessoas do que a gente faz dentro da realidade de uma sala de aula. Sim. Mas enfim, Reinaldo, continuando aqui o nosso debate, falando um pouco mais desse aspecto filosófico, quais seriam os principais autores que tu mais se identificam e que tu poderia colocar aqui para a galera que a gente pode estar atuando como uma prática de desenvolvimento pessoal que foram muito significantes também na tua vida para ti estar vencendo um pouco esse transtorno? Olha, vários autores foram importantes para mim, até porque eu leio vários gêneros, né? Desde a filosofia, a literatura clássica, né? E a da minha primeira formação, ciências sociais, antropologia, autores de antropologia, ciência política, sociologia. Mas, por exemplo, um dos autores assim, mais contemporâneos da sociologia, que foi um autor assim, que me chamou muito a atenção, foi o Pierre Bourdieu. Porque o Pierre Bourdieu ele vai desenvolver um conceito, porque o pessoal da França, até um professor meu brincava, dizia que eles adoravam desenvolver conceitos em três, né? O Durkheim criou o fato social, ele diz que o fato social é dividido em coercitivo, geral e exterior ao indivíduo. O Pierre Bourdieu faz uma coisa parecida, só que é um outro conceito, para explicar uma outra forma de explicar a realidade, por assim dizer. Que ele vai criar um conceito de hábitos, capitais e campo, ok? E um dos conceitos dele que eu gosto muito é o de capitais. O Karl Marx, né, ficou no capital econômico. O Pierre Bourdieu vai criar os capitais simbólicos. Ele vai ficar nos capitais simbólicos, que ele vai falar sobre capital cultural, capital social, capital de notoriedade, capital linguístico e por aí vai. E esses capitais são o quê? São os conhecimentos que tu pode adquirir, por exemplo, cultural. São conhecimentos que tu, no caso, como a gente fala da vida acadêmica, os conhecimentos científicos que a gente obtém ao longo da vida acadêmica. E esses capitais é o que ele vai dizer. Eles não vão se restringir, qualquer um deles, acabei de falar, eles vão se restringir apenas a um campo específico. Por exemplo, o acadêmico não vai se restringir só ao campo acadêmico. Se for um capital religioso, não vai se restringir só ao campo religioso, ou seja, as igrejas, não. Tu pode converter esses capitais em outros capitais. E tu pode atuar na sociedade a partir deles. Como, por exemplo, com o conhecimento que tu aprendeu dentro de uma universidade, tu pode levar para tua família, tu pode levar para a sociedade, tu pode levar para um grupo de pessoas que talvez em algum aspecto da vida delas pessoal, elas estão precisando daquele conhecimento. Com certeza. Porque a gente sabe, né, conhecimento, esses próprios autores, eles dizem, conhecimento é poder. Quem tem conhecimento tem poder. E poder, inclusive, de mudar as vidas. Com certeza. Então, por isso ele foi um autor, dentre os autores, como eu te falei, são muitos autores, mas dentre esses autores, o Pierre Bourdieu é um autor que me chama por conta desse conceito dele, conceito de capitais, né? Agora, como eu falei, são três conceitos. O hábitos. O que seria o hábitos? O hábitos ele... Percebe-se que ele pega um pouco da análise lá do Aristóteles. O hábito é como se fosse uma segunda natureza. Por exemplo, vamos pegar a questão do atleta, do cara do esporte. O cara que pratica um esporte, seja um jogador de futebol, um nadador, ele tem um hábito, ele tem como uma espécie de segunda natureza. O que seria isso? Ele se dedica plenamente a realizar aquela atividade. Então ele vai ter uma alimentação balanceada, ele vai ter um número de exercícios que ele tem de praticar todo dia, tem uma meta que ele tem de bater. É tipo como também na questão da economia, quem trabalha com vendas, eu tenho de bater essa meta, assim é também o indivíduo do esporte, assim é o indivíduo da política, assim é o indivíduo da educação. Ele cria uma meta, por isso que ele vai chamar de hábitos, porque tu vai ter que é como se fosse uma segunda natureza. Então, isso vai ser importante, mas tu vai precisar dos capitais para poder desenvolver, fazer esse hábito. Agora, é uma coisa que ele não é que começa hoje, é uma coisa que leva um tempo.
Tá entendendo? Eu sei. É como a questão da leitura. Como eu fiz, eu já venho lendo, mesmo que eu escreva. Para quem vai iniciar, é um pouco de dificuldade. Até mesmo quando eu tô lidando com os meus meninos, né? Eu sempre digo, vamos ler aqui, porque é a leitura que vai fazer tu ter essa visão de mundo mais amplificada. E eu vejo o nível de dificuldade que eles têm para conseguir fazer essa manutenção, esse foco. Mas aos poucos, por conta da insistência, a gente vê progresso. E isso é realizador. E outra coisa também, Reinaldo, quando tu coloca aqui as tuas preferências em relação à literatura, foi uma das coisas que chamou muita atenção quando eu debati contigo a primeira vez. Era o fato de tu trazer exemplos de literatura clássica, e como eu sou dessa literatura de autores mais remotos, eu via todo o tempo, mais remotos não, desculpe, mais contemporâneos, eu via todo o tempo uma conexão do que tu colocavas com quem eu estava lendo. Por exemplo, quando tu falaste na questão do Capital, né, de Bourdieu, foi Bourdieu, né? Foi Bourdieu, tá. Bourdieu. De Bourdieu. Eu já estava conectando diretamente com um autor que eu gosto muito, que eu sempre cito contigo, que é Napoleão Hill, que é o fato dele fazer o aproveitamento tanto das inteligências, como também o aproveitamento de equivalência de todos os planos, né? Equivalência de plano estrutural, equivalência de plano mental, para transformar em plano financeiro, que aí já seria para um desenvolvimento para outro aspecto, que seria um nível de desenvolvimento de riqueza. Ao mesmo tempo também, quando tu falou da questão de metas, que era colocado pelo esportista, o nome? Pelo atleta, pelo esporte. Sim. Aí eu falei também sobre a questão do vendedor. Como exemplo. Como exemplo, porque quando eu estava pensando na questão do hábitos, porque esses indivíduos, eles vivenciam isso todos os dias. Sim. Eles não vivenciam e é isso que faz a diferença. Tomara que não seja assim, meio agressivo que eu vou falar, é o que diferencia eles dos amadores. Então o amador é aquele que quer começar hoje e já quer ver resultado. O imediatista. Exato. Perfeito, Sidney. Aí o que acontece? Esses indivíduos vivenciam isso. Ele acorda já, poxa, eu tenho de bater essa meta. Esse é o meu projeto. Então ele tem como eu te falei, se é do caso do esporte, ele tem uma alimentação balanceada. Ele tem o número de exercícios que ele tem de desenvolver. Então isso são hábitos. É isso que eles chamam de, que o Aristóteles, né, e o Pierre Bourdieu pega essa ideia, eles chamam de segunda natureza. E me lembrou especificamente do Joel J, que ele sempre fala do plano de curso do Ironman, que está relacionado a essa questão das metas e desse esforço que faz com que você se sobressaia em relação à maioria. E aí já faz a conexão que, se você for olhar para o aspecto de quem trabalha, tanto no mercado financeiro como quem trabalha também com atividade de empreendedorismo, os grandes empreendedores, os caras que estão no topo do sucesso em relação a isso daí, eles também têm esse plano de organização e de metas bem definidas. E aí seria o diferencial que tu colocaste aqui também, trazendo exemplos de autores clássicos. E eu sempre vi essa conexão no nosso momento do debate. Você poderia citar mais? De autores? De autores que você se conecta também? Olha, assim, apesar do pessoal não gostar muito dele, mas eu simpatizo com algumas ideias do Marx, principalmente as ideias econômicas. Eu acho assim que ainda tem muita validade em alguma das coisas que ele fala. Agora, claro, a gente não pode pensar que o Marx está preso como todo autor. Eles estão presos ao contexto social deles e à época. Marx é século XIX. Então, a gente não pode querer pegar aquelas ideias, né, e implementar elas na atualidade. Isso é um absurdo. Até tem autores que falam isso, que tu tá forçando a teoria na realidade. A teoria te ajuda a pensar a realidade, mas ela não é para dar a resposta final sobre a realidade. Então, o Marx, ele é um autor que ele é interessante para tu pensar, principalmente como esse processo, como se desenvolveu o Capital, porque ele se deteve, né, a entender como se desenvolveu esse processo. Mas é claro, o Capital que Marx pensava naquela época não é o Capital que se desenvolve hoje. Ok? O próprio, um autor que vai da escola de Frankfurt, que vai se basear na teoria marxista, que é o Marcuse, né? O Herbert Marcuse, o que ele vai perceber? Ele vai perceber ali no início do século XX, com os Estados Unidos, após a Primeira Guerra Mundial, ele vai se desenvolver industrialmente e economicamente, vai desenvolver a sociedade de consumo. Então, ele vai perceber que a sociedade de consumo, ela meio que vai modificar muito das relações de trabalho que eram anteriormente.
que o indivíduo era explorado de uma forma, né, que ele trabalhava para alcançar o mínimo para poder sobreviver. Com a sociedade de consumo, apesar do Herbert Marcuse ter uma visão negativa sobre isso, mas na sociedade de consumo, ao menos o indivíduo vai ter possibilidade de ter não apenas o que ele precisa para se alimentar, mas como também lazer. Tá entendendo? Que anteriormente, nos anos anteriores, quando Marx desenvolve esse trabalho dele, o primeiro trabalho do Capital, o indivíduo não tinha lazer. Aí era uma jornada de trabalho exaustiva. Mas agora claro, né, que quando Marcuse fala nisso, como ele tem uma pegada marxista, o que acontece? Esse momento de lazer é um momento que também, segundo ele, o trabalhador é explorado. Tá entendendo? É explorado porque ele vai gastar esse recurso dele com mercadorias, né? Que essas mercadorias é independente de ser um objeto material. Pode ser um espaço que tu vai frequentar. Tá entendendo? Como um shopping, assim sucessivamente. Que é o que ele vai tratar principalmente num livro dele chamado O Homem Unidimensional, né? Mas não é o único que ele vai falar sobre o assunto. Mas são autores, assim, que eu sempre acho importante, é o que eu digo para meus alunos. Os autores estão aí pra gente ler e serem usados. Sim. Eu não acho legal a gente tomar partido. Existem coisas que autores que o pessoal qualifica como autores de esquerda são importantes, mas há coisas que, como autores de direita, que também são muito significativos. E a nossa sociedade, ela não é esquerda nem direita, como às vezes as pessoas podem pensar. A sociedade é muito mais complexa do que isso, né? E não só a sociedade, o mundo. Agora, é como eu digo, tu pode pegar esses autores e usar o melhor que eles têm para te ajudar. Sim, porque eu sim. acredito que eles te ajudam a pensar. Por exemplo, o Freud, que também é um autor que para mim foi muito significativo na minha vida. Até porque havia momentos que eu pensava assim, meu Deus, isso é um absurdo que passa na minha cabeça. Mas o Freud, quando eu li, ele me acalmou e me ajudou a pensar que aquilo era totalmente algo Tu não se viu sozinho. Exatamente. Mas o Freud, ele também pegou autores que tu pode perceber que tinham ideias meio divergentes para construir a teoria dele. Principalmente que se a gente for ler, o Freud tem várias pegadas, né? Ele tem umas obras, por exemplo, como Totem e Tabu, que é uma obra de perspectiva mais antropológica. Com quem que ele vai construir essa obra? Ele vai pegar autores como, por exemplo, James Frazer, ele vai pegar autores como Emile Durkheim, como o sobrinho do Durkheim, Marcel Mauss, para poder construir essa teoria lá do Totem e Tabu. Tá entendendo? Quando ele vai para outras obras, tu já vê que ele tem uma outra pegada. E lembrando que o Freud, ele vem da área médica, né? Ele era médico. Então, por isso o que eu quero te dizer, a gente, em relação ao conhecimento, como a gente sabe, se é ciência, não é verdade, não é dogma. Então, a ciência, ela tá aí para hoje tem uma tese, tem uma teoria para ser amanhã superada. Tem um livro muito interessante do Thomas Kuhn, eu já ouvi falar, A Estrutura das Revoluções Científicas. Não conheço. Que ele é um livro que tem essa pegada, que ele vai falar como anteriormente a física newtoniana explicava muita coisa, mas depois da física de Einstein, ela já fica um tanto que superada, tá entendendo? Em algumas questões. Então, é preciso entender que cada época, né, cada período histórico e cada sociedade também, há uma forma de desenvolvimento tanto econômico como social e assim sucessivamente. E eu concordo completamente contigo, Reinaldo, porque assim, por exemplo, quando eu comecei a migrar um pouco mais para essa questão de educação empreendedora, uma das coisas que eu via muito era essa crítica em relação a Paulo Freire. E aí meio que assim, o que era que eu percebi em Paulo Freire? Não há como negar que Paulo Freire era um gênio, não há como negar que Marx também foi um gênio, mesmo que haja crítica em relação aos planos ideológicos deles, mas é praticamente impossível você pegar um tipo de conhecimento que foi desenvolvido para esses autores na época que, por exemplo, de Paulo Freire, que o Brasil estava, e trazer para um processo em que agora tudo está andando de forma automática. Nem se conecta diretamente com o que os adolescentes, com o que os jovens que estão na criança, que crianças e adolescentes estão hoje nas escolas, precisam. Tanto que esses planos, de algum momento, se tiver alguma margem de aproveitamento em relação ao que eles colocaram como obra, a gente coloca e faz uma convergência em relação aos conhecimentos que foram colocados. Mas isso não impede também da gente colocar planificações atualizadas para absorver as melhores ideias das obras que a gente tem à disposição. E aí o problema disso tudo é que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem a mania de politizar tudo, né? A sociedade no contexto geral. E aí essa questão de politizar tudo entra duas vertentes. Primeiro, muitas pessoas dão uma margem de opinião muito agressiva até com um plano de conhecimento raso.
Às vezes só faz uma adaptação a uma militância e coloca para um plano como se isso fosse ciência de fato. Não vai se aprofundar naquilo ali para manifestar uma opinião que seja mais adequada ao que está acontecendo, ou então não para nem para escutar a outra opinião, ou opinião que tem um pensamento diferente, porque a partir dali a gente poderia criar um plano para ter uma contribuição. E aí, essa falta de contribuição de ambos esses planos ideológicos que eu sinto falta atualmente para a gente construir uma educação mais eficiente, né? Para que a gente tenha esse planejamento de maneira mais prática. Mas, enfim, Reinaldo, cara, muito agradecedor o que tu tá colocando aqui, e eu compartilho completamente da tua opinião. Eu vejo até mesmo que acaba nossas opiniões se complementando nesses planos ideários, assim, para a questão mesmo prática. E aí, assim, nesse sentido, tu já lançou alguma obra? Já tá pensando em lançar alguma obra aí pra gente dar um spoiler aí? Não, por enquanto não. Na época da graduação, né, eu fiz alguns artigos, fiz alguns ensaios, mas assim, atualmente eu ainda não tenho assim, ainda uma pretensão de construir um livro, né? Eu tinha alguns... Eu tenho certeza que não vai demorar. eu tinha alguns ensaios que eu fiz sobre boletim folclórico, porque como eu te falei, eu gosto de leituras antropológicas, né? E aí, uma vez uma amiga minha, ela me sugeriu se eu não deveria fazer um livro pegando todos esses ensaios a quais eu já escrevi para tentar publicar. Ela disse que seria interessante. Sim, sim. Porque, assim, tu falou muito eu tenho um problema da disgrafia, de escrita e tal, mas atualmente com a tecnologia que a gente tem, tu pode utilizar um computador, às vezes a galera tá escrevendo livro mesmo, até mesmo através de áudio. E tudo mais, então acredito que hoje pra ti não seja tão difícil como era antigamente. Rapaz, Sidney, te dizer, eu até sou grato por ter nascido nesta época, porque de fato a tecnologia é uma mão no bolso. Sim. Porque os próprios computadores, né, vem com um programa que já sinaliza lá, fica vermelhinho quando a palavra está escrita errada. Então tu já sabe, aquilo já te ajuda, me ajuda demais. Já pensou se eu tivesse de fazer a minha monografia, como na época que o pessoal fazia na datilografia, não passava, porque seria muito mais difícil. Tu acha que tu nem conseguiria, né? Porque a correção direta Exatamente. Como que eu ia corrigir aquilo? Tá entendendo? Eu tinha iria de ter precisar um de revisor. outra pessoa para Exatamente. Outra pessoa para digitar para mim. Eu ia ter de digitar para ele e ele digitar. Aí seria muito difícil, né? Conseguir alguém com uma disponibilidade de tempo para fazer esse tipo de serviço. Não era impossível, mas seria difícil. Porque até mesmo, às vezes, digitando, quando eu tenho algum amigo assim chegado, eu passo para ele o texto para ele fazer uma revisão. Primeiro, faz uma revisão aí. Porque ainda assim, mesmo com a tecnologia, ainda encontra erros, tá entendendo? De gramática, erros de palavras escritas erradas, tá entendendo? Porque nem todas as palavras também, a gente sabe disso, né? A gente que trabalha com produção acadêmica, científica, nem todas as palavras o nosso Word reconhece. Existe isso. Então, algumas palavras ali tá sinalizando lá que elas estão erradas. É a questão do idioma, né? A gente exatamente. Conceitos, por exemplo, existem muitos conceitos, palavras que a gente, mesmo na linguagem, né? Na linguagem nossa informal, que não é de origem do nosso país, por exemplo, e a gente acaba tomando e usando ela como de uso natural, entendeu? Então, algumas palavras o computador ainda sinaliza como erradas. Aí, às vezes, eu preciso de um revisor, alguém para dar uma olhada ali. Mas, como eu te falei, eu dou graças a Deus em ter nascido nesta geração, porque isso aí foi significativamente muito bom para mim. E a tendência dos planos de revisão de inteligência artificial é cada vez mais ficar mais eficiente, ajudar cada vez mais. Aí outro ponto que a gente colocou aqui também, Reinaldo, que eu queria saber a tua opinião, que eu fiquei muito curioso, sobre um assunto que virou hype recentemente, deram uma amenizada por enquanto, mas ainda está sondando por aí no nosso contexto social. Porque não tem como a gente debater sobre autores clássicos e sobre autores contemporâneos também, sem falar do nosso plano de organização e administração. E aí nós tivemos o PL 2630, eu não sei se tu ouviu falar, que é chamado como PL da Fake News, e que foi colocado até para revisão da Câmara dos Deputados. E assim, como eu sei que tu pode ter uma opinião formulada, e como a gente sempre fala dessa questão de organização do Estado, até mesmo a gente colocou aqui um ponto, né, que a sociedade brasileira tem
necessidade constante de estar colocando em plano ideológico político, qual seria a tua opinião em relação ao PL da fake news? Olha, como eu falei, né, todos os autores têm uma validade a gente fazer uma discussão. Eu penso logo em um autor também clássico, inclusive um autor de esquerda, que é o Luiz Althusser. Ele tem um livro chamado Aparelhos, que ele vai falar sobre os aparelhos ideológicos de Estado, né? A partir do momento que o Estado cria uma lei dessa natureza, tu já está sabendo que ele está querendo controlar, né, a informação. Que isso aí como eu falei, citando o próprio Althusser, para que são os aparelhos ideológicos de Estado? Um deles que eles vão trabalhar é a mídia, né? Então, a mídia é um elemento de informação. E quando a gente pensa na internet, cara, a internet ela foi um tipo de sistema de comunicação muito mais democrático do que todo o sistema que já existiu anterior a ele. Porque todo mundo pode, de alguma forma, de se manifestar, não é? E independente de classe social, independente de situação, basta tu ter um smartphone, tu pode ali construir um vídeo, né, e entrar em contato com as pessoas. Seria praticamente impossível a gente estar tendo esse debate midiático agora e publicado na internet se não fosse a era que a gente estivesse vivendo atualmente, o recurso tecnológico que a gente tem. Mas pode continuar. Perfeito. Então, o que acontece? Aí o que acontece com esses aparelhos? Que isso foge do controle deles. Aí os caras, o que eles querem? Que, ao meu ver, eles querem controlar a informação, como sempre foi. Como qualquer emissora de televisão, de rádio, antigamente eles faziam esse tipo de processo, né? Tem um limite do que se pode ser falado, do que pode ser transmitido, entendeu? E no caso da internet, das redes sociais, né, por assim dizer, não tem esse controle, é muito amplo. Claro que a gente pode dizer, a gente pode também, que isso é inevitável. Todo lugar, não é sendo dualista, não é visão dualista aqui que eu quero colocar, mas todo lado tem um lado positivo e negativo. É claro que as redes sociais têm lados negativos, mas ela também tem muitos lados positivos. Hoje pessoas vivem, né, das redes sociais. E o que acontece? Isso fere desde o início. Até autores clássicos também trabalhavam sobre a questão do direito de imprensa, né? Sim. De tu divulgar informação. Liberdade de expressão que já está colocada no artigo 5º da Constituição Federal. Perfeito. Então, mas sempre se cria uma maneira de poder tentar controlar as informações, porque ninguém quer fazer uma propaganda ruim de si, não é verdade? Ninguém quer fazer uma propaganda ruim de si, quer fazer a melhor propaganda possível. Só que, como eu sempre brinco, pode ser uma fake news de fato, mas pode não ser. Pode ter ali um cume de verdade. E aí as pessoas querem ter o controle sobre essas informações. Porque informação também, a gente falou aqui sobre conhecimento é poder, informação também. Sim, porque tanto que antigamente os conhecimentos eles eram restritos. Informação é conhecimento. E quando tu sabe de algo, até tuas escolhas serão bem melhor dirigidas. Pensa quem tu eras há 12 anos, com 14 anos, não é? Quem tu és hoje. Então, até nossas escolhas, até quando a gente escuta alguém falando, a gente vai averiguar se aquilo que ele está falando de fato tem um fundo de verdade. Então, por isso, não é por acaso esse interesse, né, deles quererem, de certa forma, ter um controle sobre essas informações. E é isso que eu avalio, Reinaldo, como principal risco da gente ter um projeto ou até uma lei nesse sentido, porque, de certa forma, na minha visão, como um especialista na área do direito, a gente já tem instituto dentro do plano jurídico suficiente para penalizar qualquer pessoa que se sinta ofendido. Por exemplo, a gente vai para o Código Penal, a gente já tem o instituto da calúnia, caso alguém fale que você está cometendo um crime, ou da difamação da injúria. Na injúria, no caso, se eu te ofender de maneira direta, ou também se eu te ofender falando a terceiros algo que seja pejorativo à tua imagem. Então, meio que assim, já que a gente tem esse instituto direto, na minha opinião, a pessoa deveria procurar diretamente resolver isso com a pessoa do qual ofendeu. E aí a gente pode ter essa proteção do Estado através do plano jurídico. E toda essa proteção, ela já é garantida diretamente com a internet. Seria só apenas uma expansão do plano digital, que é impossível desvincular do plano material. Quando você vai observar a questão do plano digital ou alguma coisa que está relacionada à associação às mídias digitais, é simplesmente uma expansão do que a gente já vive na realidade.
Você queria complementar com alguma informação? Então, como tu colocaste, é meio que desnecessário. O que Sim. me leva sempre a crer é isso, é a questão do controle, do monopólio. Se tu manipula informação, tu tem um controle também, inclusive, das pessoas de forma geral, tá entendendo? E como eu falei, a internet ela teve esse link muito positivo, porque ela proporcionou uma democratização maior das informações, porque inclusive em tempo, né? Porque antigamente determinadas informações custavam a chegar. Hoje em dia as informações chegam em uma rapidez, né? Sim. Que em outros momentos não tinha. Então, ter o controle sobre isso, ter o controle do que tu podes dizer, é interessante porque, como eu falei desse autor há pouco, o Pierre Bourdieu, tem um livro que é chamado de Economia das Trocas Linguísticas, né? E tem uma parte desse livro que ele vai falar sobre a autoridade da fala, quem pode falar. Então, é meio que a gente percebe isso. Com a internet, não. Todo mundo pode falar, todo mundo pode se manifestar. E a partir do momento que está querendo criar uma lei, ele está querendo trazer isso. Não, nem todo mundo aqui pode falar. Nem todo mundo se pode falar, mas não pode falar de todo o assunto. Ele não pode opinar de todo o assunto. É claro que a gente sabe que algumas pessoas têm mais propriedades para falar de determinados assuntos do que outras. Sim, mas, por exemplo, é positivo que todo mundo também dê a sua opinião, né, daquilo que ele está percebendo, daquilo que ele está entendendo, até mesmo porque, mesmo se ele tiver, ao menos para mim isso é muito positivo, mesmo se eu estiver equivocado em alguma coisa que eu esteja escutando ou aprendendo, é bom me manifestar, porque aí quem está falando vai saber que não é bem por esse caminho e vai, tá entendendo? Conversar comigo e vai me dizer, olha, não é bem isso. E são a partir de novas opiniões que a gente consegue fazer um plano construtivo de conhecimento, né? A gente pode trazer novos conhecimentos que às vezes ficavam limitados. Então, como tu disseste, né? É um plano de controle ideológico que a gente tem de alguém querer fazer a soberania da opinião de dizer o que é verdade de fato, que aí você deduz que seria fake news. Essa questão de fake news é muito relativo, né? E mesmo que a pessoa diga uma mentira, de fato, quem se sente ofendido com aquela mentira que foi proferida, ele já tem institutos suficientes para estar buscando alguma reparação. Mas, enfim, Reinaldo, cara, foi um papo muito gostoso. Como sempre, toda vez que eu falo contigo, que eu faço esse debate, sempre eu aprendo um pouco mais quando eu tenho essa oportunidade de estar contigo dia a dia, quando a gente tem um tempinho, né, se encontra. Mas eu queria que tu deixasse aqui para nossa audiência, principalmente para a galera que às vezes nem sabe que pode ter um transtorno, né, do que a gente pode estar passando para ele com o que você já teve de experiência, como uma mensagem final que você poderia deixar, principalmente para os jovens e adolescentes que vai estar aqui acompanhando o nosso bate-papo. Sidney, também te agradecer, né, pela oportunidade. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, conversando, aprendendo também, que a gente está todo o tempo no processo. A aprendizagem, ela é dialética, é dinâmica, né? Então, mas assim, que eu poderia deixar para os jovens, e não só para os jovens, também para os adultos, né? Porque às vezes tem pessoas que, por a idade, pensam que não podem mais realizar determinados sonhos. Sim. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe o teu objetivo por as dificuldades que possam se apresentar na vida. Porque a vida da gente sempre vão aparecer desafios. E desafios, eles têm possibilidade de serem contornados. Podem não serem contornados, eu uso mais a expressão contornados do que vencidos, porque, por exemplo, como eu falei do meu caso que eu tenho dislexia, como eu já falei no início e reafirmei, dislexia não tem cura. Eu vou morrer com isso, eu nasci e vou morrer com isso. E se tiver um filho, provavelmente ele ainda pode vir a ter. Só que o que acontece? Tu não pode deixar de sonhar. Olha só qual profissão que eu estou. Eu sou professor. Talvez essa seria a última profissão que eu deveria escolher. Se alguém fosse pensar, poxa, porque tu tem um distúrbio de leitura, tu ainda está na área de ciências humanas, entendendo? Mas quem vai limitar os nossos objetivos somos nós mesmos. Por isso que há vários livros, até inclusive livros de autoajuda, e há também pessoas que falam que o maior inimigo das nossas vidas é a gente mesmo. Se eu ficasse me focando só no meu problema, é bom tu saber que tu tens um problema, né? Porque se tu não sabes, tu fica também ali dando tiro no escuro e batendo em um lugar que não é o lugar certo para tu recorrer. Mas quando tu sabes qual o problema que tu tem, pronto, eu conheço, eu sei onde é a minha limitação, então vou passar a trabalhar aqui em cima disso aqui. E aí é a forma que tu pode solucionar. Então,
o que eu tenho a dizer é isso: não há impossível para nenhum de nós. O impossível só vai existir se a gente se deter. Se tu parares no meio da caminhada, porque muitas coisas aconteceram. Claro que não dá pra gente falar tudo, a gente tem que fazer um resumo, uma síntese, né? Mas muitas coisas aconteceram na minha trajetória educacional que poderiam ter me levado a parar. Não só por questão de constrangimento. Em momentos passa isso passou na minha cabeça, como eu creio que passa na cabeça de qualquer um quando ele está passando por dificuldades na vida, seja quais forem. Passa na cabeça dele: poxa, rapaz, eu vou largar isso aqui não dá pra mim. Passa em algum momento ou outro isso, mas eu acredito assim, cara, se tu persistir, te dedicar mesmo, tu alcança. Mas que alguém até chegue e te diga assim: rapaz, não vai por esse caminho, isso não vai dar certo. Porque eu tenho certeza que tu já deve ter ouvido em algum momento na tua vida isso. Eu escutei. Muito. E outros colegas dizem: rapaz, tu tá perdendo tempo, tá fazendo investimento errado. Mas se tu acredita naquilo... É o que a gente passa para os alunos direto, tanto tu como eu, depois que a gente passa por muita dificuldade, né? Exatamente. E aí aquela coisa que eu te falei: imagina quem tu eras antes e quem tu és hoje. Então, e eu te digo, se a gente não parar, degraus maiores a gente vai alcançar. Com certeza. Então é isso que eu deixo para os alunos, que eu deixo para quem está nos ouvindo, para todos que estão nos ouvindo neste momento. Não pare seus objetivos, não pare seus sonhos por causa dos obstáculos. Procure meios e converse sempre com pessoas que te levantem, não pessoas porque tem pessoas que tudo para ele é negativo. Claro que essas pessoas, sim. Eu te digo, também são importantes. Elas são importantes porque quando uma pessoa te diz que não dá para ti, tu vai provar depois para ela que ela estava equivocada. Ignora também no momento. Exatamente. Mas é importante porque é uma possibilidade também de tu ver que às vezes o que os outros dizem não está certo. Então, por isso eu digo, não desista, insista nos teus sonhos, nos teus objetivos, que vai dar certo. O conhecimento é libertador, né, cara? Isso. O conhecimento sempre é libertador. Tá. Pois então, prazer, viu, Reinaldo, também te ter aqui no podcast. Foi uma enciclopédia de conhecimento aqui para quem vai acompanhar esse episódio. Acredito que você vai voltar aqui mais vezes, né, para a gente trazer outros debates, outras temáticas. E galera do Simplecast que está aí com o nosso 7º episódio. Esse foi o nosso convidado, Reinaldo Freitas. Você tem redes sociais, Reinaldo, que a galera pode te encontrar para poder estar estabelecendo debates? Rapaz, anteriormente eu tinha, né? Mas eu desativei Instagram, mas eu tô pensando em... Com certeza você vai fazer de reativar, novo, não vai demorar muito. E aí a gente vai trazer aqui você já com sua linha de debate. Pois tá, gente, é isso. Um abraço e até o nosso próximo episódio do Simplecast.